Continuando nossa formação filosófica, como na última aula, nós falamos sobre a fase filosófica chamada filosofia pré-socrática. Agora nós continuaremos na filosofia clássica. Filosofia clássica. Por que clássica? Bem, usamos a palavra clássica para nos referir àquelas coisas que têm alguma característica especial ou que se destacam diante das demais. É o que acontece, por exemplo, quando usamos a expressão música clássica, por exemplo. É uma música especial, um tipo de música construído, desenvolvido em determinada época histórica ou por autores, por compositores que possuíam profundos conhecimentos de técnica musical, de teoria musical ou técnica, enfim, conhecedores da área. Temos aqui, portanto, uma produção que se destaca de qualquer outro tipo. O mesmo poderemos falar também da fase chamada filosofia clássica. Isto porque é uma das fases que vão caracterizar a filosofia pelo que ela realmente é até hoje. Por mais que antes nós falamos da filosofia pré-socrática, nela já temos uma busca pelo conhecimento da hierarquia do mundo, isto é, de um princípio gerador e sustentador de todas as coisas. No entanto, apenas conhecer o mundo não é possuir um conhecimento maior, um conhecimento, como posso dizer, não é suficiente para podermos conhecer a totalidade. A totalidade exige que conheçamos não só o mundo ao nosso redor, mas também a nós mesmos, uma vez que somos parte deste mundo. E o conhecimento sobre o ser humano, por mais que os filósofos pré-socráticos tivessem sim alguma preocupação com o conhecimento que desenvolviam, no entanto, não era este o centro de sua busca. O centro de sua busca era definir qual era o princípio originário de tudo. Agora, a partir do século IV, uma vez que a filosofia pré-socrática é do século VI ao IV, a partir do início do século IV, nós temos o surgimento de uma concepção nova, que não vai totalmente desprezar o conhecimento do mundo, mas vai colocar como centro de todo o conhecimento o ser humano, o homem. Isso começa com Sócrates, justamente por isso que aqui temos um divisor de águas, a separação entre a primeira e a segunda fase da história da filosofia. A primeira não é por nada que é chamada de pré-socrática, por ser anterior de Sócrates, a Sócrates. Agora, após Sócrates, temos a filosofia clássica. Sócrates, com sua busca pelo conhecimento não do mundo propriamente, da hierarquia do mundo, mas sim o conhecimento do ser humano e de sua interioridade, porque Sócrates, com suas indagações constantes, buscava saber o que realmente as pessoas sabiam, buscava mostrar a elas que o que elas diziam saber era pouco em comparação com o que poderiam saber. Em outras palavras, Sócrates queria mostrar às pessoas como poderiam elas usar melhor da sua inteligência, da sua própria capacidade racional. E isso indica uma centralização no ser humano, não no mundo. Até porque não tem sentido nós querermos conhecer o mundo e não querer conhecer nossa própria capacidade de conhecer, que é a inteligência. Ou também não conhecer outros elementos que compõem a nós, seres humanos, que somos os seres aptos para conhecer o mundo. Agora, conhecemos tudo, mas não conhecemos a nós mesmos? Isso seria algo descabido. E, acima de tudo, seria absurdo não usar desse conhecimento para o nosso próprio melhoramento, para sermos pessoas melhores em todos os aspectos. Então,
esta concepção de conhecimento a serviço do homem principia a partir de Sócrates. E vai continuar com Platão e com Aristóteles. Esses três filósofos que caracterizarão a filosofia clássica vão centralizar, portanto, suas indagações, suas observações, todas as suas reflexões no ser humano, no seu agir e na vida em sociedade. Então, como disse anteriormente, Sócrates indagou os seres humanos, indagou os indivíduos do seu tempo sobre como conhecer e se o que conheciam realmente condizia com aquilo que realmente o mundo é. O mundo era e o mundo será. Agora, Platão. Qual foi a contribuição de Platão neste processo? Platão vai dar relevo, dar importância ou destacar a importância da inteligência e do aspecto inteligível do conhecimento, mostrando-nos que o conhecimento é em si mesmo um elemento espiritual, isto é, nada material. Levar em consideração isso é fundamental, porque afinal de contas, sendo o conhecimento algo imaterial, é também algo perfeito, algo muito mais ilimitado do que qualquer coisa que possamos ter. Uma pessoa que tem consciência disso, com certeza vai preferir o conhecimento a qualquer outro bem que possa encontrar nessa terra. E com certeza, se há algo que possa nos aproximar mais de Deus, do divino, é justamente o conhecimento. Porque sem o conhecimento, claro que não estou dizendo aqui que possamos nos aproximar a Deus por meio de uma gnose, não é essa a questão. Mas sem o conhecimento, não nos é possível agir bem. Isso vem justamente dessa concepção clássica. Quanto mais eu conheço o mundo e a mim mesmo, quanto mais eu tenho o maior número de informações que eu tenho sobre a realidade, mais poderei usar e melhor destas mesmas informações para o meu progresso, para o meu melhoramento, para agir bem, para agir retamente e para, portanto, fazer o necessário para me aproximar da bem-aventurança eterna. Então, até mesmo nesse aspecto, o conhecimento é de suma importância. E é Platão quem vai destacar o aspecto inteligível do conhecimento. Claro que ele o faz por meio de toda uma perspectiva, de toda uma forma de entender o processo de conhecimento. Por exemplo, desprezando os sentidos e dando destaque ao mundo das ideias, o mundo inteligível, seria um mundo onde a inteligência alcança o conhecimento de cada coisa existente. Nós não conheceríamos as coisas diretamente pelos sentidos, mas sim diretamente pelo acesso ao mundo das ideias. Não pelos sentidos, mas pelo mundo inteligível. Já Aristóteles também dará aspecto a um dos elementos fundamentais para o conhecimento ou no processo do conhecimento, que é o uso dos sentidos. Claro que não desmerecendo aquilo que Platão falara, porque, sim, Aristóteles também considera que há no conhecimento algo de inteligível, que o conhecimento em si não é material, ele é imaterial. Principalmente o conhecimento quando se encontra já na nossa inteligência, dentro da nossa mente. Agora, para acessar esse conhecimento, nós precisamos acessar as coisas visíveis, sensíveis, uma vez que nelas se encontra as essências que nós vamos transformar em ideias dentro da nossa mente. Então, todas as coisas para Aristóteles têm um elemento inteligível, não espiritual, mas inteligível por ser, de certo modo, desvinculado de matéria. Mas é algo que ainda está na matéria. É o que nós chamamos de essências ou formas. E Aristóteles nos dirá que essas essências ou formas, que vão gerar posteriormente em nossa mente as ideias de cada coisa existente, o conhecimento imaterial das coisas,
precisam ser acessadas. Como acessá-las? Por meio dos sentidos. Então, através dos sentidos, nós teremos contato com as coisas, e tendo contato com as coisas, acessaremos as essências destas coisas, das coisas diversas existentes. Aristóteles, portanto, ao exaltar os sentidos, mas sem desprezar a inteligibilidade do conhecimento, ele também está fazendo algo muito útil para toda a filosofia, mostrando-nos que, para haver conhecimento, é necessário esses dois elementos, inteligência e sentidos, o uso dos sentidos e o uso da inteligência. Claro, não significando que os sentidos precisam a todo instante ser usados para que um conhecimento seja verdadeiro. Não. Podemos, por exemplo, observar as coisas, refletir sobre elas e alcançar, por meio de conclusões, conhecimentos verdadeiros sobre estas coisas. Isto é possível e, na verdade, as ciências se desenvolvem assim. Nem tudo pode ser observado diretamente, mas a questão é que a observação, pelo menos a observação inicial, é fundamental para qualquer espécie de conhecimento. Até mesmo na área da filosofia que nós chamamos de teologia natural, que busca justamente saber se há um princípio, uma causa primeira eficiente que tenha criado todas as coisas, que tenha gerado, originado todas as coisas, que nós chamamos de Deus. Até mesmo esta área de conhecimento parte da observação. Mas não partirá da observação de Deus, que é impossível, não podemos observar a Deus, que é espírito. Agora, partirá sim da observação do mundo, uma vez que, sendo este mundo visível, podemos observá-lo e perceber nele os sinais que nos indicam quem constituiu o mundo como nós o conhecemos. Então, através das criaturas, podemos chegar ao conhecimento de um Criador. Através da obra, podemos chegar ao conhecimento do artífice. Mas isto só é possível se nós primeiro observarmos a obra, e aí, a partir daí, sim, podemos usar da inteligência para constatar que há, sim, um artífice, um Criador de tudo. Agora, o último elemento que temos aqui diante de nós é vida em sociedade. Quando falamos em agir humano, devemos entendê-lo como agir individual e agir coletivo. O ser humano pode agir em sua individualidade. No entanto, mesmo quando agimos em nossa individualidade, não estamos totalmente desvinculados dos demais. Até porque, para estarmos agindo individualmente, nós precisamos surgir. Para surgir, precisamos de nossos pais, precisamos de outros que vieram antes de nós, precisamos daqueles que nos ajudaram na infância, que nos deram todas as bases para crescermos. Então, não tem como desvincular o agir individual do agir coletivo. E o filósofo, quando pensa no ser humano e em seu agir, pensa também no aspecto social. Porque nós não estamos sozinhos neste mundo. E como seres que têm essa tendência ao coletivo, precisamos também saber como proceder em relação aos demais. E aí vem um aspecto importante. Ao falar em agir, estamos falando em ética. É o estudo sobre o agir humano. Um agir verdadeiramente benéfico ao ser humano e que realmente condiga com a nossa natureza. Mas quando falamos em pensar no agir em sociedade, também entramos em outra área de conhecimento, pertencente, podemos até dizer que está vinculada à ética, e que nós chamamos de política, que é o estudo das formas de governo. Porque o governo de um estado, de uma cidade, de um país, não consiste em outra coisa senão na forma de orientar aquele conjunto de pessoas para o bem comum. Sim, um governo, em seu agir, ele não tem outro objetivo e não deveria ter, senão o benefício de toda a coletividade. E para bem governar, ou para que um povo saiba bem governar-se, ele precisa saber qual é a forma adequada de governar-se, ou qual é a orientação correta que o coletivo deve seguir para que todos sejam beneficiados. E isso exige reflexão, exige pensar sobre o agir.
uma reflexão aprofundada sobre o agir humano, em todos os seus aspectos, individual e coletivo. É claro que até é bom recordar-lhes algo muito importante que diz respeito à história do povo grego e que vai influenciar as fases da filosofia. Essa preocupação com o agir coletivo, com a vida política que vai se dar nessa fase da filosofia, é muito própria dos gregos pelo fato de que, nesse momento, eles ainda se governarem e se organizarem em cidades-estado. Cidades essas que são governadas, elas mesmas se autogovernam, não pertencem elas a um país onde tem um soberano que tem autoridade sobre elas. Não, elas têm autogoverno, elas são governantes de si mesmas. Elas determinam suas próprias leis, sua própria forma de proceder. E como o fazem? Por meio de votações. Em outras palavras, o regime de governo das cidades-estado gregas, nós podemos chamar de democracia direta, onde os cidadãos, por votações, decidem quais são as leis que devem reger a vida daquela cidade. Por isso, nesse contexto, sim, tem sentido pensar num agir coletivo, ou no agir que realmente beneficia a todos e que deve se expressar por meio do voto, por meio das decisões coletivas. É claro que isso vai mudar, principalmente após a conquista das cidades-estado gregas pelo Império Macedônico de Alexandre Magno. Então aí perde-se essa noção de autogoverno e passa-se a uma situação em que nós somos governados e não temos mais um domínio sobre as decisões no que se refere à vida em sociedade. Então isso vai também mudar a concepção filosófica que se explicará melhor na próxima fase, que é a fase helenística. Mas aqui ainda temos essa preocupação com a vida em sociedade. Na verdade, como preocupação com o agir humano em seus aspectos distintos, quer individual, quer coletivo. Espero que vocês tenham entendido tudo que nós explicamos sobre a fase clássica, ou a filosofia clássica, e espero poder encontrar-lhes em nossa próxima aula, nossa próxima videoaula. Curta e compartilhe esse vídeo, se for de utilidade para você, e espero poder encontrar-lhes na próxima vez. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.